Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que tu fores assistir este vídeo, certo? Bom, eu sou o professor Edinho, certo? E hoje estou aqui para falar para vocês deste livro aqui, Meu Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Meu Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Gente, eu vou fazer agora um vídeo que ele é um resumo, tá? É um calhamaço, tô vendo? São praticamente 1000 páginas, 948 páginas, para ser mais exato, que era 1500 páginas, que a Ana Maria ela resumiu. Ela teve que resumir. A proposta da editora Record foi fazer o que? Record, né? Record. Foi fazer o que? Ela fazer um resumo da pesquisa dela, que ela demorou 5 anos pesquisando para compor esta obra-prima que eu tenho nos meus braços. Então, se eu tenho uma pessoa que dedicou 5 anos de sua vida para fazer este tesouro que está nos meus braços, a mensagem que eu poderia deixar para ela, se algum dia ela tiver acesso a esse vídeo, é gratidão, né? E ela não tendo acesso a esse vídeo, eu entrego a minha gratidão ao universo, para que o universo a retribua, certo, pessoal? Vamos lá então. Não é uma resenha, tá? É, é um resumo. Então, se você não quiser spoiler, você pode parar. Eu vou falar um pouquinho então, antes de fazer o resumo, certo? É uma maravilhosidade. Se você não leu este livro, sugiro que você não assista o restante do vídeo, o vídeo inteiro. Pare tudo, compre o livro e vá ler o livro, certo? Por que tu tem que ler este livro? Eu já conhecia, eu me achava conhecedor, né? Eu sou professor de literatura e de língua portuguesa. Eu me achava conhecedor da história do Brasil, sabe? E daí eu achava que sabia alguma coisa da história do continente africano. Só que eu percebi que eu sabia muito pouca coisa. Que este livro me fez ver a história do nosso país, a história da colonização do nosso país, a história da independência do nosso país, me fez ver este livro, me fez ver o nosso país com outros olhos, me fez ver então o continente africano com outro olhar também. Eu já sabia que o continente africano, que a África não era um bloco homogêneo. Eu sabia que a África não era um país com cultura similar, com cultura homogênea. Eu já sabia disso. Só que este livro me trouxe o que? Uma perspectiva de eu valorizar ainda mais as culturas específicas de cada país da África, de cada tribo. Também entendi um pouco mais o processo de escravização no Brasil, o processo de as lutas em prol da independência do Brasil, as lutas em prol da abolição no Brasil. Também me fez entender quem foram os verdadeiros protagonistas dessas lutas, da independência, da abolição, certo, pessoal? Também conheci a revolta dos malês, que foi uma revolta que eu nunca tinha ouvido falar. Enfim, eu estou muito emocionado, tá? A resenha já foi essa resenha. Então agora quem não quiser spoiler pode parar de assistir o vídeo, tá bom? Eu sou o professor Edinho, professor de língua portuguesa e de literatura. Do resumo então. Eu fiquei um mês neste livro. Eu sou uma pessoa, eu leio 83, 90, 65, 70 livros por ano. Então, em um mês, praticamente, eu leio 7 ou 8 livros. Até às vezes eu chego até a ler um livro por dia. Porque eu gosto de livros curtos. É a minha característica, é o meu gosto particular. Porque eu sou ansioso. Eu já quero terminar aquele livro para já pegar outro, sabe? Então, este livro me fez ficar um mês com ele. Não que eu demorei um mês para ler. Eu demorei acho que uns 15 dias, 15 dias para lê-lo. Só que eu fiquei um mês porque eu fiquei preparando este resumo para vocês, que está aqui na minha frente, que eu vou para fazer esse vídeo.
E eu já quero fazer esse vídeo hoje porque esse livro, ele vai ser dado de presente para um aluno meu, o Guilherme, certo? Do Colégio Morialdo. Essa semana eu vou lá levar esse livro na casa dele para ele, de presente. E eu fiquei indicando este livro para todo mundo que eu conhecia, para os professores de história, de geografia, para os alunos, certo? E um desses alunos veio me procurar depois, sabe? E eu decidi não ficar com este livro para mim. Eu decidi presentear este aluno com este livro, tá bom? Vamos lá então. Kendé, a protagonista e sua irmã Tayo, sua avó, sua mãe e seu irmão Okoyo, moravam em Savali até o momento em que sua mãe e seu irmão foram mortos. A Kendé e sua irmãzinha gêmea de 7 anos de idade foram abusadas sexualmente, não foram estupradas, mas foram abusadas. Havia uma guerra civil lá em Savali, eu não entendi muito bem o que aconteceu, em que esses homens chegaram onde estava a avó onde estava a família da Kendé, matou a mãe, matou o menino, abusou das meninas, bateu na avó, certo? Então, ela, Kendé, a irmã da Kendé de 7 anos, a Tayo, e a avó, elas decidem então partir para o Uidá, que é um outro país, né? Em busca de melhores condições de vida, ou simplesmente para fugir daquele horror. Como eu já falei, as meninas têm por volta de 7 anos de idade. Em Uidá, elas, as três, a avó, a anciã e as meninas gêmeas, se instalam. E parece que lá elas recomeçarão suas vidas. Até casa já haviam alugado e até móveis haviam comprado, inclusive, que era um luxo para elas. Tudo ia bem até o momento em que elas são capturadas e colocadas à força em um navio negreiro rumo ao Brasil. A complicação da obra está aí. Desde o início da obra, há uma preocupação da Ana Maria Gonçalves em mostrar a variedade de povos que habitam os continentes africanos, com suas culturas, crenças, divindades e peculiaridades. Certo? Já falei isso. Então, quando ela está falando de Savali, quando a Kendé está em Savali, ela conta a cultura de Savali. Quando a Kendé está em Uidá, ela conta como que era lá em Uidá. E assim por diante, tá? Essa é uma grande preocupação. Vai contar a vida toda da Kendé aqui. E ele é tão grosso assim, porque também retrata a cultura dos lugares que a Kendé passou, tá bom? E é essa mesma variedade de povos que está presente naquela embarcação, vindo para o Brasil, vivendo em condições terríveis. O mesmo porão é habitado por inúmeros homens, mulheres e crianças que têm de ficar deitados, quase imóveis no escuro, comendo, defecando, urinando, morrendo e sobrevivendo naquele local. Pouca comida, pouca água, muita doença, morte, suicídio, violência, tudo isso está presente naquele fétido porão. E eu não posso deixar de fazer um intertexto aqui com a obra O Navio Negreiro, né? E do Castro Alves e com o filme espanhol, eu acho, La Amistad, certo? O irmão de Kendé, que havia morrido lá, chama-se Kokumo, tá? Havia esqueci de falar. Nessa viagem até o Brasil, a avó e a irmã de Kendé morrem, ou seja, Kendé chega sozinha no Brasil. Primeiro morre a Tayo, a irmãzinha gêmea dela, é jogada no mar, depois morre a anciã, certo? Até como morria muita gente, era muito comum morrerem pessoas negras traficadas da África para cá, né? Os biólogos, né, costumam dizer que naquela região, naquela travessia de África, de Uidá para o Brasil ali, naturalmente, ecologicamente, não havia tubarões, né? Depois da rota da escavatura, tubarões começaram a habitar aquela região, porque eles na época foram atraídos pelos corpos dos homens e mulheres negras que eram jogados no mar. Até hoje esses tubarões ainda fazem
visitas ou moram ou habitam aquela rota ainda. Eu vou ficar bastante triste, tá? Já tô ficando triste, então se eu me emocionar, eu me emocionarei livremente, porque a literatura tem essa função. Então ela chega sozinha ao Brasil. Depois de uns 40 dias, era o tempo que durava a viagem, tá? O navio chega à cidade de São Salvador. Antes de serem vendidos, todavia, a tripulação que seria escravizada, ela passa por uma espécie de quarentena na Ilha dos Frades. Caso tivesse alguma doença, eles deveriam se curar lá e depois eles seriam levados aos mercados para serem vendidos. Na ilha, o tempinho que ela ficou na ilha, acho que uns 40 dias, né? Ela foi feliz lá. As pessoas foram até felizes e gozavam até de uma certa liberdade. Todos os outros. Tá. Depois desse breve período lá, essas pessoas são colocadas no mercado em São Salvador. Ao chegar, quem desce se depara com os escravos que lá estavam esperando para serem vendidos. As condições eram precárias, pouquíssima alimentação, eram todos muito magros e tinham a noção de que quanto mais tempo passavam lá, menos chances de serem comprados eles tinham, pois as cargas novas que chegavam de África estavam em melhor estado físico. Com isso, muitos deles oravam às suas divindades para que fossem comprados. Era tão ruim a situação dos homens e mulheres negras que aqui chegavam que eles preferiam o quê? Eles oravam para serem escravos. Quem der torcia para que fosse comprado de imediato, não se importando nem com o ritual de vistoria que eram feitos. Eram-lhes examinados os dentes, a pele, a força dos gritos, a boca e as canelas. Eram verdadeiros carneiros que estavam sendo vendidos. Mas melhor ser um carneiro escravo do que carneiro rejeitado e correr o risco de morrer à míngua ali no mercado. Muita humilhação, pensava quem der, com 7 anos de idade. E assim se fez. E assim se fez. Quem foi vendida logo em seguida. No segundo dia, quem foi vendida ganhou um nome cristão, Luísa Gama. Todavia, ela nunca se considerou Luísa Gama, ou quase nunca. Só no final do livro, daí acontece isso, meio que paradoxalmente. Seria para sempre Kendé, a protegida pelos voodoos de sua avó, por Oxum Nanã. Agora ela era propriedade do senhor José Carlos Gama, e ela seria a dama de companhia, a mucama da sinhazinha Maria Clara Gama. A matriarca dessa família era a Sinhana Filipa, que era madrasta da sinhazinha, certo? Lá ela era tratada como neta pela escrava de dentro Isméria. Isméria vivia lá, né? Era uma escrava de dentro da família, e a Isméria meio que adotou a Kendé. A filha seguia relativamente tranquila. Ela ia tendo conhecimento das várias atrocidades que eram cometidas pelos escravos. Tudo a assustava, mas ela era resiliente. Resiliente é o adjetivo que melhor se encaixa para quem der. Quando foi chamado um escravo muçulmano, os escravos muçulmanos era uma coisa que eu não sabia também que existia, que eram escravos muçulmanos, e eram escravos que se destacavam na cultura, na erudição. Quando um escravo muçulmano foi chamado para ensinar as primeiras letras para a menina, para Maria Clara, para a Sinhazinha, a quem der meio que assim no chão, brincando no chão, fingindo que brincava, ela conseguiu aprender a ler e escrever também, tá bom? E saber ler e escrever foi fundamental para quem der, para que ela conseguisse alçar os voos que ela vai conseguir depois de muito tempo. Também não impede que ela sofra muito. Quem der, como todos os demais escravos da fazenda, eram proibidos de cultuar suas divindades. Era visto pelos senhores da Casa Grande como feitiçaria, macumba, saravá, coisa ruim, certo? Certa feita, Maria Clara vai prosseguir seus estudos em um colégio de freiras, e quem der vê-se sozinha, mas ela fica firme. Ela passa a ajudar então a Isméria e as outras escravas na cozinha. Antes disso, a Sinhana Filipa dá à luz a mais uma criança morta. E isso faz com que o senhor
José Carlos Gama afaste-se ainda mais da Ana Filipa, certo? O casal não possui filho. E nesse íntere, surge boatos de que a escrava de fora, Verenciana, está grávida do senhor. Ou melhor, foi engravidada pelo senhor, né? Ana Filipa fica sabendo e manda chamá-la. Ela própria, a própria Ana Filipa, com uma pequena faca, arranca os 2 olhos de Verenciana e os serve dentro de um pote de geleia de pimenta para o marido. Depois disso, o casal volta a se dar muito bem. Vida que segue. Pouco tempo depois que da saída de Maria Clara da fazenda, sem muita coisa para fazer, Quindé resolve fazer uma baumi, né? Baumi, eu acho. São aquelas bonequinhas africanas, certo? Uma bonequinha de pano, como as que sua avó fazia em Savale. Ela é flagrada pela senhora Filipa, que a acusa de feitiçaria, e a partir de então ela vai para a senzala de fora. Ela passa então, agora ela é uma escrava de fora, a vida dela piora. Ela passa a trabalhar na fundição, que era um galpão quase à beira-mar, onde a banha da baleira é transformada em óleo. O serviço dela e de muitas outras crianças era colocar pedaços de toucinho de baleia no óleo já quente, para esses pedaços serem derretidos e fazerem mais banha. Serviço extremamente insalubre. Muitas das crianças que ela trabalhava junto tinham o corpo queimado e o rosto também queimado, porque saltava bolhas, né, do caldeirão em cima delas. Em certa ocasião, um escravo Alfrano se suicida, e o velho mestre Anselmo, também escravo, resolve jogar o seu corpo no mar, sem mostrar para o senhorzinho, para o senhor José Carlos. O senhor não gosta de tal atitude e põe o mestre Anselmo, bem idoso, no tronco. É a primeira vez que Quindé presencia tal castigo. Isso lá na página 125. E o livro tem 1000 páginas, tá? Mas ainda estamos na 125. Quindé cresce um pouco mais, está com quase 13 anos de idade. E o senhor José Carlos, percebendo seu corpo quase de mulher, manda-a voltar a trabalhar na casa grande. Ele deseja tirar a virgindade dela, antes que ela se deite com algum negro sujo da fazenda. Ela sempre tenta fugir das investidas do senhor José Carlos. E ao mesmo tempo, ela está gostando de um escravo chamado Lourenço. Os dois só estão esperando o padre Notório voltar à fazenda para que eles se casem, certo? Em determinado momento, o senhor José Carlos pede para que o novo capataz Cipriano leve Quindé a um galpão que ele tem isolado. Lourenço desconfia do que irá acontecer e os segue. Na hora em que Quindé seria deflorada, ele chega e a salva. Depois disso, ele foge da fazenda. O senhor José Carlos, vai atrás dele, o captura e, para castigá-lo ainda mais, ele estupra Quindé na frente dele. Não satisfeito, ele também estupra Lourenço. Não satisfeito, ele ainda manda castrá-lo. Depois, subitamente, uma cobra o pica e ele morre, depois de muito sofrer e quase apodrecer em vida. O senhor José Carlos morre. Agora, a viúva, Ana Filipa, vende a fazenda e compra um solar, deixando consigo os escravos de dentro. Quindé, grávida de José Carlos, vai com ela. A Quindé fica grávida, então, neste estupro. A Ana Filipa passa a tratar melhor a Quindé depois que ela fica grávida do próprio marido. Na cidade, a protagonista dá à luz a um menino, chamado Banjocô, que significa o filho da luta. Com a ajuda da negra Florinda e escondida da senhora Ana Filipa, Quindé consegue fazer um ritual de apresentação do nome, antes de ele ser batizado na Igreja Católica. Ela é descoberta e fortemente castigada por isso.
Na cidade, Ana Filipa põe Kendé trabalhar como escrava de ganho. Isso foi muito bom para a escrava, pois sempre sobraria algum dinheiro para ela guardar e comprar o mais breve possível as cartas de alforria dela própria e do menino, do Banjocó. Antes de pôr Kendé como escrava de ganho, Ana Filipa a aluga para uma família de ingleses. Lá ela é bem tratada, mas decidem não mais ficar com ela, pois ela foi flagrada pela polícia pulando o muro da casa da Sinhá. É que toda noite, né, a Kendé pulava o muro e a janela do quarto da Ana Filipa para poder entrar e dormir com seu menino. E ela dormia no quartinho do Banjocô. E desde um dia que ela foi descoberta e a polícia perguntou o que estava acontecendo, ela falou e a família de ingleses não a quis mais lá. Isso foi muito bom porque a Kendé aprendeu a falar inglês, certo? Então a Kendé já sabia, ela falava Yorubá, que é a língua dela africana, ela falava português, ela lia e escrevia português e ela já passou a falar inglês, certo? Por isso ela foi castigada e posta a trabalhar como escrava de aluguel. Mas foi muito bom para ela ser uma escrava de aluguel. Ela gostou muito. Na rua ela vendia cookies, receitas que aprendeu na família dos ingleses. Ela se sai muito bem na rua, faz vasta freguesia, trabalha muito, faz uma rede de amigos e apoiadores. Fatumbi, Adeola, Ogum Funditime, Padre Reis. Ela se inscreve em uma confraria, uma cooperativa, e nela deposita o seu dinheiro para comprar as alforrias, certo? A senhorzinha Maria Clara volta da Europa casada com um advogado português e dá à luz a uma menina chamada Carolina. Ambas continuam próximas. Ela tem conseguido investir na confraria e já possui 10% do valor das duas alforrias. Quando Dona Ana Filipa decide ir morar na corte, que era o Rio de Janeiro, né? E levar com ela Banjocô e vender Kendé. Ela se desespera, pois sem dinheiro para comprar a si e ao menino, vê-se na iminência de perder o contato com o filho, como acontecia com muitas e muitas escravas. E aqui eu não posso deixar de citar o intertexto do poema Tragédia no Lar, também do Castro Alves. Ela tenta juntar o dinheiro como pode, seus amigos ajudam como pode, mas nunca conseguirá todo o valor. Depois de tentar de muitas formas conseguir o dinheiro para comprar as alforrias, e com pouco êxito, Kendé vai orar para Oxum e percebe magiamente que dentro da estátua há muito ouro em pó e também ouro em pepita. Então ela compra as cartas de alforria dela e de Banjocô. Livre agora, ela se vê grávida e tem dúvidas se a criança que ela carrega no ventre é de Alberto, o português que ela andava namorando no momento, ou de Francisco, que é um escravo da Sinhá que foi com ela, pois Isméria diz que ela já está grávida de mais de um mês. Mesmo assim, mesmo com dúvidas sobre a paternidade do filho, ela se junta, então ela vai morar, se amazia com Alberto, e vão todos viver no sítio dele. Isméria, Banjocô, Alberto e a própria Kendé. Por meio de uma beberagem que Isméria lhe dá, sem que ela soubesse, ela aborta sua segunda gravidez. Para ela foi um alívio. Kendé monta uma padaria nas redondezas do sítio e convida Fatubim, aquele professor que a ensinou a ler, para ser sócio minoritário dela. Ela se vê grávida novamente, dessa vez de Alberto, e nasce o Motumbo. A partir desse momento, o romance deixa de ser escrito só em primeira pessoa e ele passa a ser narrado em segunda pessoa, para você, como que se toda a obra fosse uma carta escrita para o seu segundo filho. Isso em torno da página 430. Até causa um certo estranhamento na gente, eu tive que voltar e ler de novo para ver se estava lendo certo. Lá na página 430, metade do livro praticamente, a gente percebe que o livro é uma carta que ela está escrevendo para o Omotumbo, que é o filho dela, e do Alberto, que seria no caso o segundo filho dela. O primeiro Banjocô e o segundo Omotumbo, certo?
A sinhazinha Maria Clara volta de Portugal, casada com outro português, e o casal já tem 2 filhas. Ambas as famílias mantêm ótimas relações. Ela é amiga mesmo da Maria Clara, da sinhazinha. Muito amiga mesmo, até me estranhei um pouco, sabe? Várias ressalvas de que ao longo da narrativa e da biografia detalhada da biografia detalhada de Quendé, a autora também vai relatando muitos acontecimentos históricos da Bahia, revolta dos escravos, ascensões e posições políticas, o reflexo da independência do Brasil na vida dos brasileiros, de todos que aqui moravam, como os africanos, ingleses e portugueses. Além disso, muito da cultura do continente africano também nos é deslindada, como religiões, geografia, história e tradições de alguns países da África. Isso acontece porque Quindé faz questão de educar os filhos, né, dentro da fé e dos ritos, além de católicos, também africanos. Além de comprar o sítio, além de comprar o sítio e a padaria, Alberto compra um sobrado na cidade, onde ele começa a perder dinheiro com jogatinas. Nos fundos do sítio de Quendé há um abrigo onde ela esconde os escravos fujões. Apesar de muitas revoluções na cidade, ela está feliz com sua família. Não é casada oficialmente com Alberto, e ela sabe que sente um pouco e ela sabe que ele sente um pouco de vergonha dela, mas ela decide ir levando a si mesmo. Baba Ogunfiditime, que era uma espécie de pai de santo, disse que ela teria 3 filhos e que a terceira seria uma fêmea. Então ela espera feliz a terceira filha, o terceiro filho, que é uma filha. Tem ainda algumas economias e segue tocando o negócio da padaria. Um pouco depois disso, Baba Ogunfiditime diz que as crises depressivas de Alberto é porque ele está dividido entre Quindé e Omotume com uma mulher branca. Nesse meio tempo, acontece uma coisa horrível, muito triste mesmo. Acho que a mais triste de todo, não sei se é a mais triste, o Banjoku morre, tá? Então agora ela só tem um filho, o Motume. Certa feita, indo embora de sua padaria para o sítio, Quendé é cercada por 2 homens, 2 escravos fugidos, que tentam assaltá-la. Todavia, ela, que levava uma faca consigo, mata um deles. Sim, Quendé o mata. Há um sério risco de os portugueses que não são casados com brasileiras serem mandados de volta para o país. Sendo assim, Alberto se casa com uma brasileira apelidada por